Graça e paz, meus amados. Hoje vim dar continuidade aí do vídeo, segundo vídeo. Vim preparar um conteúdo aí pra gente, para falar um pouco sobre a vida de Paulo, porque não tem como falar de graça sem falar dele, que foi um dos autores, um do autor, né? Porque o maior autor é Deus e o segundo foi Paulo, que assim foi revelado para ele a graça. Então eu preparei aqui um pouco o conteúdo para passar para vocês. Antes de falar quem foi Paulo, a gente primeiro tem que falar a vida dele antes de ser Paulo. Paulo era Saulo, como muita gente já ouviu falar e tudo mais. Saulo era perseguidor dos cristãos, ele matava os cristãos achando que estava cumprindo a lei de Deus. Ele perseguia, matava, e num certo dia ele indo para Damasco, que ele ficou sabendo que os cristãos fugiu para lá, ele indo na estrada, houve um clarão na frente dele, e nisso ele caiu do cavalo, e o clarão era Jesus, era Deus, que ali desceu e falou para ele perguntando: Paulo, por que me persegues? Paulo, por que me persegues? E Paulo desnorteado e tudo, e ali ele ficou cego. E Paulo não tinha mais servidão para os romanos, para fazer aquilo que ele achava que era certo, que era seguir os cristãos e matá-lo. Ele ficou separado, ele ficou um bom tempo ali cego, esperando o futuro dele, e ele não compreendia o que iria acontecer com ele, se ele ia viver e continuar ali. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, e ele era o escolhido de Deus, mesmo ele não sabendo disso. Então eu quero passar uma reflexão aqui para você também. Você acha que não tem mais jeito? Você acha que pelo todos os seus pecados que ali na cruz foi deixado, você acha que não tem mais jeito pelos seus erros, porque você vem errando, 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 e acha que não tem mais jeito, que Deus não olha para você? Eu falo para você que tem sim, meus amados. Tem. Deus resgata, restaura, Deus faz acontecer aquilo que o ser humano não consegue. Essa é a realidade. Então eu vou falar para você que Deus te ama, e Deus sim vai abrir a porta, uma válvula de escape, para você viver o melhor dessa vida. Se hoje você está passando uma frustração, ou você está passando alguma dificuldade, fique sabendo que Deus tem todo o material para resolver o seu problema. Ele tem todo o mistério, ele faz acontecer. Sem, sem menos a gente esperar, Deus faz. É só entregar a sua vida para Ele, é só você, no fundo do seu coração, crer que Ele existe, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tá bom, meus amados? Então, voltando. Então, Deus fala com Ananias. E Ananias foi até Paulo. Paulo estava isolado. E Ananias foi e tocou Paulo. Pelo poder que foi dado a Ananias de Deus, Ananias tocou nos olhos de Paulo, colocou a mão sobre e o curou em nome de Jesus. E ali ele foi curado. E ali começou uma nova história para Paulo, que não era mais Saulo. Então ali ele começou o apostolado dele. A primeiro lugar que ele foi missionar foi na Etióquia, se eu não me engano. E ele começou. E eu vim falar aqui uma passagem para vocês, irmãos, que está em 1 Coríntios 3:10, que é assim que começou. Como a gente vai descobrir como a graça começou, para quem foi dado? Foi para ele. E como a gente vai provar isso? Quando uma pessoa perguntar, a gente vai provar aqui, na Bíblia. Porque a gente busca o conteúdo, o texto e o contexto na Bíblia. Estuda um pouco e tenta passar. É isso que eu estou tentando fazer, tá bom?
Então espero que goste. Então, em 1 Coríntios 3:10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto e fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então aqui vimos que para quem foi revelada? A Paulo. Paulo disse que segundo a graça de Deus me foi revelada. Então para ele ele é o arquiteto da graça. Deus é o arquiteto, e aqui ele botou: segundo a graça de Deus foi dada, pus eu como sábio arquiteto, um sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. O fundamento, Deus, ele se inspirou em Deus, a graça vem de Deus. O arquiteto foi Deus que esculpiu, que formou. O arquiteto ele planeja, planta, ele faz antes de fazer a casa, antes de fazer templo. Então ele fez isso com Paulo, ele deu a graça para ele, pôs como arquiteto. E ele foi passando para gente. Então aqui Paulo disse que ele foi dada a graça. E aqui ele diz no 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita na gente. A gente tem o Espírito de Deus. Não somos templos vazios. Então a gente tem que fazer com que a gente seja, porque não adianta a gente viver como se estivesse vazio, entendeu? E assim a gente vai aprendendo cada vez mais como a gente pode ser ou ser transformado num templo de Deus, tá bom? Eu vou falando mais um pouco sobre o que a humildade também de Paulo, sobre toda a graça que foi dada. Ele também era muito humilde e falava com humildade, sem querer se vangloriar do que foi dado, porque ele sabia que ele não era nada, tudo vinha de Deus. E se ele fizesse isso, Deus abateria, como Deus abate os soberbos, entendeu? Porque toda honra e toda glória seja dada a Deus, a mais ninguém, entendeu? E Paulo disse isso muitas das vezes. Aqui ó, no 3, voltando um pouquinho, a gente estava no 10, falamos no 16, agora vamos falar do 5. 1 Coríntios 3:5. Aqui ele diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresdes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ó, aqui ele disse duas pessoas. A graça foi dada a Paulo. A Apolo foi dada um dom. Um dom da pregação, que ele vem falando. Muito sábio, sabedoria. Apolo era muito sábio. E aí ele continua no 6. E eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então preste atenção, meus amados. Eu plantei, vou colocar como eu plantei, eu soltei a palavra. Apolo regou, Apolo edificou a palavra, confirmou aquilo que foi dito. Mas Deus deu o crescimento. Deus abriu a sua sabedoria para aprender aquilo que foi falado para você, entendeu? Então não somos nada sem Ele, entendeu? É Ele que faz o crescer dentro da gente, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Sem Deus não somos ninguém. E no 7 ele diz: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus amados, foi como eu disse, Paulo era muito humilde. Você pode ver que ele fala: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Não somos ninguém, mas Deus é tudo. Entendeu, meus amados? Sem Deus na vida da gente, a gente só somos um barro
um vaso sem nada, sem conteúdo, sem nada, sem amor. Então, meus amados, você vê a humildade de Paulo falando. Então a gente tem que ser humilde, humilde. Se a gente for parar para pensar quem era Paulo, Paulo ele escreveu do 13 Novo Testamento. Era um homem muito sábio, cheio da graça do Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, ele reconhecia no fundo do seu coração que ele não era ninguém. Então veio passar para vocês, meus amados, eu não sou ninguém, não somos ninguém sem Deus. É Ele que dá tudo. Então vamos ser mais humildes, mais compreensivos com o próximo, mais amor, entendeu? Vamos plantar o bem, tá bom? Vamos ajudar, vamos estender mais a mão, vamos parar um pouco de julgar. Quem somos nós para julgar? Aqui mesmo, Paulo diz, olha isso, vamos para o 4, 1 Coríntios 4, no 3, olha o que Paulo diz. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Paulo disse, vocês podem falar o que quiser, podem tentar me julgar, mas o julgamento de vocês para mim não faz efeito. Meus amados, o porquê Paulo disse isso? Porque só Deus pode nos julgar, só Deus pode apontar nossos erros. E ele vai continuar, ele vai falar, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Olha isso, nem tampouco eu mesmo me julgo, porque ele sabe que ele não tem esse poder de se julgar. Ele pode sim saber que está fazendo errado, mas ele não pode, ele não tem esse poder para julgar ninguém, nem ele próprio. E ele vai dizendo no 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Olha isso. Pois quem me julga é o Senhor. Muito forte, meus amados. Olha o que ele diz. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Mesmo ele, sabendo na concepção que eles não estão errando, ele se acha justo. Porque não somos justos. A gente não foi pela justiça ou foi pelo merecimento. Não. Foi pela graça. A graça, o amor de Deus que fomos justificados. Tá bom, meus amados? E no 5 ele continua. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do corações. Então cada um receberá de Deus um louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que nós aprenda a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Meus amados, presta muita atenção nesse versículo. Bastante atenção. Nesse 6. 1 Coríntios 4, 6. Olha isso, é muito forte. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, porque semelhança a mim e Apolo, olha isso, semelhança a mim e Apolo, sabedoria, por amor de vós, para quem nós aprendais e não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha isso. Para Paulo foi dado a graça, mas Apolo também tinha o seu conteúdo. Apolo tinha a sua sabedoria. Apolo sabia pregar. Deus também deu sabedoria para Apolo, para ele falar de Deus. Entendeu? Ele não podia ter a graça como Paulo tinha, porque só Paulo foi revelado. Mas Paulo não ficava contra ele, meus amados. Ele falava de Deus e Paulo não ficava contra ele. Paulo aqui diz, não ensoberbecer. Olha isso. Paulo, ele não se achava
o dono da razão, porque tinha graça. Não, meus amados. A gente não pode ser assim. Entendeu? A gente não pode se achar um melhor que o outro. Viemos para ensinar e aprender. Entendeu, meus amados? Então, é essa palavra que eu deixo no coração de vocês. Tá bom? Falei um pouco de Paulo. Falei como ele veio, o passado dele. E deixo essa palavra no seu coração. Não se acha mais do que ninguém pelo pouco de conhecimento que temos. Não somos nada sem Deus. E todos, meus irmãos, para pensar. Somos todos nada sem Deus. Todos. Ninguém é nada sem Ele. Tá bom? Fica com essa palavra no seu coração. E vamos estender mais a mão. E pouco a língua. Vamos estender mais o braço. Abraçar mais. A pregar o amor. Tá bom, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo no coração de vocês. Quem gostou do vídeo, se inscreva. Dê uma curtida. Tá bom? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares. Espero que isso edifique um pouco a vocês. O que vocês tiverem dúvidas, ou se vocês tenham mais conhecimento do que a mim sobre isso, sobre o que eu falei, por favor, comente, para que eu possa estudar um pouco mais, para poder passar para vocês também e aprender também aquilo que vocês vão passar para mim. Tá bom? Me desculpe qualquer coisa, se é repetida as palavras, gaguejar, porque estou aprendendo também. Tá bom, meus amados? Ficam na paz de Deus, tá? Que Deus os abençoe.